Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Vou ler aqui então o texto. Mateus 20, a partir do versículo 1. Os irmãos estavam aqui no ensaio, do louvor, e aí pediram, aí no aplicativo, para trazer aqui uma encomenda para eles, O pessoal chega cedo e tudo mais. E aí o motoboy chegou aqui, a hora que ele virou, veio entregar aqui, o motoboy começou a chorar. E disse para ele que estava aqui, que ao virar a rua aqui, sentiu a presença de Deus e começou a chorar, pediu oração. Foi esse Eliezer, que o pastor Rodrigo orou. E ele falou, olha, cara, eu só não vou ficar para o culto, porque eu tenho que continuar o trabalho aqui, eu estou fazendo umas entregas, mas coloca o meu nome em oração, eu tenho um problema com vício, eu quero me libertar, Vamos estar orando por ele. Nós não sabemos de onde ele é, mas se ele não retornar aqui, que ele encontre uma igreja, próximo da casa dele, algum lugar para servir ao Senhor, para que o Senhor o abençoe e ele seja liberto desses vícios e siga o caminho na presença de Deus. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e os mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, ao meio-dia e das 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde, fez a mesma coisa. Às 3 horas da tarde, perdão. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele então lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Estava conversando com um amigo essa semana e ele trabalha aí por conta, é um profissional liberal aí também, e ele estava falando eu já ouvi de outras pessoas, estavam falando da dificuldade dos dias de hoje de encontrar trabalhadores. Você encontrar pessoas para trabalhar, pessoas responsáveis, pessoas que querem, que precisam realmente trabalhar e que se esforçam, para poder encontrar o trabalho. Você que é um empreendedor, você que também precisa, já deve ter passado por isso. A dificuldade que está hoje em dia de você encontrar pessoas para trabalhar. Pessoas capacitadas tem bastante, mas responsáveis e querendo trabalhar não está muito fácil de encontrar. Essa parábola aqui que Jesus contou é conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele conta essa parábola por um motivo assim muito específico. Quando nós olhamos para o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que também está registrado nos outros evangelhos, Jesus está com os discípulos andando pela Galileia, passam lá para o deserto da Judéia, e aí, quando eles estão voltando, um homem para Jesus, que na Bíblia nós o conhecemos como jovem rico, e ele para Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: Você sabe o que precisa fazer, guarda os mandamentos. Só guardar os mandamentos que está escrito lá em Êxodo 20, você conhece a lei, você é judeu, conhece a lei, sabe que guardando os mandamentos, você será salvo. Aquele jovem olha para Jesus e diz: Olha, tudo isso eu já tenho feito. Desde a minha infância eu tenho guardado os mandamentos. Mas o que preciso de mais? Jesus disse então para ele: Vai então
vende todos os seus bens, pegue os seus bens, dê aos pobres e você terá um lugar no reino dos céus. Você conhece a história, sabe que aquele homem tinha muito dinheiro, virou as costas para Jesus e foi embora. É a única pessoa que nós temos o relato na Bíblia que se encontrou com Jesus e saiu triste. Todas as outras pessoas, quando se encontravam com Jesus, saíam alegres e felizes, mas o jovem rico foi o único que encontrou Jesus e saiu mais triste do que quando estava. Quando esse episódio acontece, os discípulos olham para Jesus, Pedro rapidamente diz assim para Jesus: Jesus, e nós? Eles viram o que aconteceu com o jovem rico e eles disseram: que duras palavras, quem que pode ser salvo? Quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: muito difícil é de um homem rico entrar no reino dos céus. E ele fala aquela passagem que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele explica, né, não vai dar tempo da gente ver isso hoje, mas ele explica por isso. Então Pedro diz: quem que pode ser salvo? Jesus então responde: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus é quem pode salvar, mesmo que sendo um homem rico. Então Pedro rapidamente olha e diz: e nós, Jesus? Nós largamos tudo o que nós temos para poder andar contigo. Lembra lá em Lucas 2? Pedro, Tiago e João largaram a sua cooperativa de pesca e seguiram a Jesus, largaram tudo para trás e foram seguir Jesus. Pedro estava esperando assim: o que nós vamos receber, Jesus, por ter largado todas as nossas coisas, o nosso trabalho, a nossa vida, para poder te servir? Os discípulos pensavam talvez que receberiam uma recompensa nessa vida por poder estar seguindo a Jesus. Então Jesus vem e conta essa parábola que nós lemos aqui nos Trabalhadores na Vinha. Ele conta essa parábola para falar exatamente sobre verdades sobre a salvação. Jesus contou essa parábola para explicar alguns princípios e verdades a respeito da salvação, a respeito da vida eterna para os discípulos. Esse é o tema da mensagem nessa noite: verdades sobre a salvação. Os discípulos estavam ali confusos, achando que receberiam alguma coisa ainda nessa vida, tanto que se nós olharmos para agora o capítulo 21, que é um pouquinho depois que Jesus contou essa parábola, chega a mãe de Tiago e de João e diz o seguinte para Jesus: mestre, quando o Senhor chegar no seu reino, faça com que meus filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Estava buscando honras para os seus filhos, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. E Jesus disse: mulher, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está pedindo. Né? Vocês estão querendo ser honrados por aquilo que estão fazendo aqui. E Jesus então vem contar essa parábola para ilustrar algumas verdades, alguns princípios extremamente importantes sobre a salvação, sobre a vida eterna. Ele deixou bem claro que todos aqueles que deixassem tudo para viver para Ele, herdaria a vida eterna. Ele deixou isso bem claro, né? Então ele vai contar aqui essa parábola de 15 versículos que nós lemos aqui para ilustrar algumas verdades, e o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje à noite, nesse culto de Santa Ceia, aproveitando que nós estamos aqui para celebrar, para fazer em memória do Senhor aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, que foi exatamente isso. Ele morreu na cruz para nos dar vida, a vida eterna. Ele morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado. Ele não morreu na cruz para dar casa nova para a gente, Ele não morreu na cruz para dar carro novo, para dar uma vida cheia de prosperidade. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados. Ele morreu para tirar o poder do pecado e da morte sobre nós. Então, quais são as verdades, né, os princípios sobre a salvação? Em primeiro lugar, é Deus é quem busca os pecadores. É Ele quem busca. Olha novamente comigo o versículo 1 do texto. O texto diz que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nós sabemos que Jesus contava histórias, contava parábolas de assuntos que eram do conhecimento dos seus ouvintes. Ele utilizava ali coisas da vida, e ali em Israel eles viviam numa vida
que era 100% da agricultura. Todos eles viviam da agricultura. Tinha ali as suas casas, as suas plantações, os seus animais. Quem não tinha plantação tinha animal, quem não tinha animal tinha plantação. Uns tinham de trigo, outros tinham de cevada, outros tinham de outras coisas, mas todo mundo vivia numa vida agrícola. Tinha aqueles que tinham as oliveiras e tinham aqueles também que possuíam as vinhas, né? E aqui Jesus fala que um homem, o dono de uma vinha, que é representando Deus, Deus é o dono da vinha, ele saiu de manhã. Que horário? Às 6 horas da manhã, era a primeira hora do dia, né, conhecido como a primeira vigília do dia, 6 horas da manhã, e na cidade, todo mundo ali tinha os seus trabalhos. Quem não tinha a sua própria fazenda, o seu próprio negócio, tinha que trabalhar para os outros, normal, assim como é hoje. E aí, aqueles que não tinham um trabalho fixo, eles iam para a praça da cidade, um lugar central dentro da cidade, e ali eles ficavam esperando para poder encontrar algum trabalho de diarista. Assim como a gente vê hoje, né? Quem trabalha com caminhão sabe que você chegando próximo das cidades, tem um pessoal, já viu lá, chapa, né? O pessoal que descarrega caminhão, você vai chegando na cidade, contrata o pessoal ali, ó, eu preciso descarregar ali o caminhão na Electrolux, pago para você R$100, vamos lá? Bora, vamos lá. Eram os trabalhadores diaristas. Então, esses trabalhadores, eles iam para a praça da cidade e ficavam ali esperando alguém para vir os contratar. E aí, nessa história, Jesus conta que o dono da vinha chegou às 6 horas da manhã e contratou ali alguns trabalhadores para poder ir trabalhar na sua vinha. Como eu disse, Deus é o dono da vinha e a vinha é o reino. Então, aqui está representando que Deus foi buscar os homens e os levou para trabalhar em seu reino. A salvação começa com Deus. A salvação começa com Deus. É Ele que dá o primeiro passo. É Ele quem faz as primeiras obras. A salvação começou com o Senhor. É Ele que faz tudo. É Ele que está em busca dos pecadores. As pessoas têm às vezes aprende de uma maneira errada, dizendo o seguinte: eu encontrei Jesus. Não foi você que encontrou Jesus, Ele que te encontrou. Um dia, você, eu, todos nós estávamos na praça da cidade, perdidos, sem trabalho, sem futuro, sem esperança. Mas um dia o dono da vinha chegou lá, às 6 horas da manhã, e te trouxe para o reino dele. Você só está aqui hoje porque Ele te encontrou. Talvez você está aqui nos visitando, decidiu nos visitar e talvez pensando: eu recebi um convite para ir na igreja, eu vou lá porque eu recebi um convite, né? Eu vou lá ouvir aquela coisa toda e tal. Deixa eu te falar uma coisa: foi Deus que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe. Ele que já estava trabalhando na sua vida para te trazer aqui. Nós chamamos isso de graça, graça preveniente, a graça de Deus que antecede a conversão. Todos nós, um dia, recebemos um convite, alguma coisa aconteceu e nós aceitamos o convite, viemos para a igreja e aí em um determinado momento nós falamos: é essa vida que eu quero. Eu aceito, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu? Jesus veio te encontrar antes. Ele já estava trabalhando na sua vida, Ele já estava ministrando no seu coração, Ele já estava fazendo algo para te trazer para a presença dEle. E hoje você está aqui, na vinha do Senhor, porque Ele te chamou e você respondeu com fé. E por isso você está aqui. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Foi eu que escolhi vocês para o quê? Para darem fruto, e fruto que permaneça. Todos nós que estamos aqui, somos os trabalhadores das 6 horas da manhã. Jesus nos encontrou naquela praça, naquele dia, e talvez você se lembre daquele dia. Você lembra qual foi? Todo mundo aqui sabe o dia exato da sua conversão. Você sabe como estava a sua vida. Talvez você estava sem perspectiva, sem futuro, sofrendo, passando por problemas, por traumas, mas de repente a mão do Senhor te resgatou. E hoje você está aqui,
cheio da graça, cheio do poder, cheio do favor de Deus, vivendo uma vida abençoada no reino do Senhor, servindo a Ele na sua vinha. Então, Deus é quem busca os pecadores. Não são os pecadores que encontram Jesus, que encontram Deus. Deus é quem busca eles. A salvação é do céu para a terra. Não é o que eu faço para Deus, é o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Segundo lugar, segunda verdade sobre a salvação, Deus continua buscando os homens. Versículo de 3 a 7, nós vemos aqui que após o dono da vinha ir buscar os trabalhadores às 6 horas da manhã, ele voltou às 9 horas da manhã, pegou mais trabalhadores. Ele voltou ao meio-dia, pegou mais trabalhadores. Ele foi às 3 horas da tarde, trouxe mais trabalhadores. E depois ele foi às 5 horas da tarde novamente e trouxe mais trabalhadores. O que nós aprendemos com isso? Deus continua buscando, querendo salvar os homens. Deus está querendo salvar os homens. O trabalho da vinha, meu irmão, quando Jesus olha aqui, era um trabalho pesado, porque todo o serviço de agricultura, ele era feito nas planícies. Israel é uma terra com muita planície e muito monte. Tem monte, Monte das Oliveiras, Monte Moriá, né, o Monte Sião, tem monte para todo lado. E nas planícies era onde era plantado trigo, onde era plantado todas as outras coisas, milho e por aí vai, mas a oliveira e as videiras em específico, elas eram plantadas nos montes. Tanto que você conhece o nome do Monte das Oliveiras, é por causa de quê? Não era que o Oliveira que fundou a montanha. O nome do cara não era Oliveira. O Monte das Oliveiras é porque está cheio de oliveira. Nós estivemos lá, eu e o pastor Rodrigo, pudemos ver uma oliveira frente a frente, assim, 1 metro. Inclusive tem uma oliveira lá que é datada de mais de 2000 anos, está lá, no jardim do Getsemane. Está lá pelo estudo científico que é feito no caule daquela oliveira, chegaram à conclusão que ela tem mais de 2000 anos, ou seja, uma oliveira que Jesus passou perto. Está lá no monte. E as videiras também eram plantadas nos montes. E eu falava para você, irmão, pensa num monte difícil de subir. Nós fizemos, estávamos lá por conta própria. Então nós paramos o carro no alto do Monte das Oliveiras, bem lá no topo, lá em cima, e viemos descendo, fomos até lá embaixo, no jardim do Getsemane, porque quando você chega em Jerusalém, através de Jericó, você vem por trás de Jerusalém, e aí você passa na cidade de Betânia, que é onde ficava ali Marta, Maria e Lázaro, por isso que Jesus estava sempre em Betânia. Quando ele ia para Jerusalém, ele fazia uma pausazinha ali em Betânia. Betânia fica bem no topo do Monte das Oliveiras. Então, para você chegar na cidade de Jerusalém, nos muros da cidade, você tinha que descer o Monte das Oliveiras. E é um monte íngreme assim. Você descia, lá no pé do monte estava o jardim do Getsemane, onde os viajantes usavam para descansar, para poder chegar na cidade. Porque entre o Monte das Oliveiras e o muro de Jerusalém, tinha um vale ali no meio que precisava atravessar. Então, por isso que Jesus está ali no jardim do Getsemane. Nós descemos aquilo a pé, só que depois tivemos que subir de volta para buscar o carro que estava lá em cima. E pensa num sufoco para subir um monte daquele. As pessoas falam, não, vamos orar, vamos subir no monte. Tem certeza? Você quer subir um monte? Mas nós subimos, chegamos até lá em cima, o carro estava lá, graças a Deus. As videiras eram plantadas nesse monte, então ele era muito íngreme. Então o que os trabalhadores tinham que fazer? E trabalhar na videira tinha que ser rápido, um trabalho rápido, porque você tinha que colher as uvas antes do período das chuvas, porque senão vinham as chuvas e acabava destruindo tudo. Então era um trabalhar na videira era um trabalho pesado, era um trabalho que exigia muito dos trabalhadores. E aí eles tinham que fazer assim, no monte, como o monte era muito íngreme, eles tinham que fazer uma espécie de muro de arrimo para poder plantar as videiras. E aí como é que plantavam? Como é que eles faziam isso? Tinha trator para levar no alto do monte? Não. Os trabalhadores carregavam pedra no lombo, ou com animais. Mas tinha que subir aquele monte. Imagina aquele monte lá, pastor Rodrigo, subindo com os paralelepípedos na mão daqueles lá, umas pedras daquelas. Era um trabalho muito pesado, muito pesado. Só que o que aconteceu? Quanto mais os trabalhadores
trabalhavam na vinha, eles abriam espaço para mais serviço. Por isso chegou os trabalhadores às 6 horas da manhã, começaram a trabalhar, começaram a fazer, carregar as pedras, fizeram aquilo. De repente o dono da vinha olhou e falou assim, serviço está adiantado, eu precisava de mais mão de obra. 9 horas da manhã, ele correu na praça. Falei, preciso de mais trabalhadores. E trouxe trabalhadores para a vinha. O povo começou a trabalhar, aquela coisa toda, deu meio-dia, ele falou, abriu o trabalho para mais gente, volta lá na praça, preciso de mais trabalhadores. E assim por diante, às 3 e às 5 horas da tarde. O que acontece aqui? Deus está buscando por trabalhadores. Deus está em busca dos trabalhadores. Mas somos nós, os trabalhadores, que abrimos espaço para outras pessoas chegarem. Deus ele não depende de nós para salvar os homens. Mas Ele espera que nós, os trabalhadores das 6 horas da manhã, abram espaço para mais trabalhadores chegar. É o nosso trabalho aqui no reino. Se Ele nos chamou às 6 horas da manhã e nós estamos aqui, o que nós temos que fazer? Trabalhar, servir a Ele, para que outras pessoas possam continuar chegando. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós temos aqui uma quantidade de cadeiras ainda vazias. Você acha que o Senhor deseja preencher essas cadeiras ou não? Mas você acha que Ele vai mandar a gente para cá sem que tenha trabalhadores, sem que tenha estrutura, sem que tenha as coisas corretas para acontecer? Ele espera os trabalhadores abrir trabalho, abrir espaço, abrir demanda, e então Ele traz pessoas de volta. Ele vai buscar os pecadores e Ele traz. Isso não significa que nós não temos que evangelizar. É o nosso papel pregar o Evangelho, servir ao Senhor, pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Qual é a responsabilidade de Deus? Convencer os corações. O nosso papel é pregar. A gente prega, a gente fala, a gente se prepara. A gente prepara o ambiente aqui. É por isso que nós estamos preocupados em climatizar o lugar. Porque quanto mais pessoas, o que vai acontecer? Mais quente fica. E a gente não quer ninguém passando mal aqui, ninguém chegando na igreja, falando, não consigo ficar naquele lugar lá porque é muito quente, não quero saber disso. Por isso que Deus espera o quê? Dos trabalhadores. Que a gente abra caminho, faça alguma coisa, abra o caminho para que Ele busque outros trabalhadores às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e até às 5 horas da tarde. Porque eu trabalho e até às 6 horas da tarde, conforme diz o texto aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho e servir ao Senhor para que Ele possa buscar os homens, os perdidos, os pecadores aqui de toda essa região, possam conhecer Ele. Ele espera isso de nós, Ele não depende de nós, mas Ele espera isso de nós. E foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele fez o quê? Ele plantou essa vinha nesse lugar. Era uma fábrica aqui, era uma fábrica. Mas um dia o Senhor olhou e falou assim, a fábrica prosperou, cresceu, precisou de um espaço novo para ir, um lugar maior para ir. Deus olhou e falou assim, aqui vai ser uma vinha minha. Aqui vai ser uma vinha, onde pessoas vão chegar. E você está aqui porque você ouviu e recebeu o chamado do Senhor para vir para essa vinha, para servir ao Senhor no seu reino. Então, meu irmão, vamos pregar, vamos trabalhar, vamos para cima, porque é através do nosso trabalho que vão chegar novas pessoas. Os novos trabalhadores que estão lá fora, na praça da cidade. Tem gente agora aí na praça. Literalmente na praça. Se for na praça aqui do lado, aqui tem gente ali, desocupados, como o texto diz aqui. Tem pessoas aqui nas lanchonetes, nos bares, no domingo à noite, estão aí, os desocupados do mundo. Através do nosso trabalho, Jesus vai buscar esses homens, essas mulheres, e trazer para a sua vinha. Você crê nisso ou não? Em Atos capítulo 2, versículo 47, o texto diz, e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que os apóstolos faziam? Pregavam a palavra, serviam ao Senhor. E o que o Senhor fazia? Acrescentava os membros da igreja. Era o Senhor quem trazia, através da pregação da palavra, através do Espírito Santo de Deus, Ele convencia o coração dos pecadores e Ele que acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Amém? Amém. Terceira verdade sobre a salvação, que também está nesses versículos que nós lemos aqui. Deus tem um tempo para cada um. Há um tempo de Deus para cada pessoa.
Nós vemos aqui que o dono da vinha buscou trabalhadores em 5 momentos distintos do dia. Às 6 horas da manhã, quando começava o serviço. Depois às 9, depois ao meio-dia, depois às 3 e depois às 5 horas da tarde. Nós vimos aqui que Deus continua buscando os pecadores, Deus continua buscando os homens, espera que nós preguemos o Evangelho, que nós servimos ao Senhor, para que eles cheguem. Isso significa que Deus tem um momento para cada pessoa, há um tempo de Deus para cada uma delas. Não significa que Deus ele quer que todos sejam salvos, a vontade dele é que todos sejam salvos, mas existe um tempo para cada um, e Deus sabe. Só que veja bem, o tempo de Deus não falha. O tempo de Deus não erra. Talvez você está aí buscando, orando há anos por alguém, por um familiar, para que alguém conheça o Senhor, se converta e aceite a Ele como seu Senhor e Salvador. E, como nós já dissemos aqui, o tempo passa, o tempo vai passando e às vezes a gente desanima, porque não vê resultado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que a gente quer? Que as pessoas ao nosso redor também recebam dessa mesma graça que nós recebemos. Experimente desse mesmo Espírito que nós experimentamos. Mas tem gente que tem um coração duro, não é verdade? Tem gente que tem um coração duro. Paulo era um deles. Jesus falou para ele: Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava espetando Paulo. Paulo era um touro indomável, até que um dia ele botou o touro no chão e domou aquele touro bravo. Deus tem um tempo para cada um. Nós chegamos às 6 horas da manhã, mas tem trabalhadores que vão chegar às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e preste atenção, tem aqueles que vão chegar às 5 horas, no final do expediente. Está entendendo o mistério? Por isso, o que acontece? Você, como trabalhador da vinha, que chegou às 6 horas da manhã, não pare de trabalhar. Não pare de servir, porque talvez esse seu parente, essa pessoa da sua família, vai chegar às 5 horas da tarde, mas vai chegar. Ele vai chegar. Nem que seja às 5 horas da tarde, ele vai chegar. O pai desse menino aqui, ó, tá vendo esse menino bonito ali? O pai dele, irmão da Marilena, irmão da Ângela, irmão da Ana, também foi uma pessoa que aproveitou a vida no mundão, viveu a vida toda no mundão, mas aí chegou uma enfermidade, consequências da vida que ele havia escolhido, chegou uma enfermidade e ele caiu num leito de hospital. E todo mundo sabe que quando a gente está na beira da morte, né, é onde todo mundo quer, ninguém, eu nunca vi ninguém na beira da morte dizendo assim, eu não quero Deus. Eu nunca vi, né? Bota um avião cheio de ateu, que você vai ver ateu se convertendo. Quando o avião começar a cair. Você vai ver. Eu não conheço ninguém que à beira da morte rejeitou uma oração. Que alguém fala assim, pastor, vai lá no hospital orar pela pessoa, ela está no leito de morte, os médicos já desenganaram, você vai lá e fala assim, o senhor aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu nunca vi ninguém dizendo assim, não aceito, eu vou morrer sem Jesus, mas eu não quero. Todo mundo aceita, porque é na beira da morte que às vezes o nosso pensamento, o nosso coração se abre. E aí, ali naquele leito do hospital, o pastor foi lá, a família estava toda lá com ele, e ele disse o seguinte, ele falou, se o Senhor me tirar deste hospital, se o Senhor curar a minha vida, eu vou, isso por volta dos seus 53 anos, né? Como? 49 anos. Se o Senhor me tirar desse hospital, eu vou me converter, eu vou servir a Ele, eu vou andar com a Bíblia embaixo do braço, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer tudo isso. Mas quando foi feita uma oração para ele, ele morreu. Quando foi falado para ele assim, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele disse, sim, eu aceito. E assim que ele falou, eu aceito, ele fechou os olhos e morreu. Existe um tempo para cada um. Todos nós, toda a família queria o quê? Todos que conhecemos esse homem, sabemos a pessoa que ele era, a alegria que era esse homem, a bondade que havia nesse homem, todo mundo queria ver esse homem pregando a palavra, andando pelos lugares, conhecia tanta gente, ia pregar a palavra, mas o Senhor falou assim, eu vou levar para mim. Às 5 horas da tarde, ele foi trabalhar na vinha,
no último momento do trabalho, ele foi lá, o Senhor falou, eu vou recolher para mim. Fechou os olhos aqui, está no braço do Pai, há mais de 15 anos, em nome de Jesus. Deus tem um tempo para cada um. O que nós não podemos fazer? Desanimar, parar de falar de Jesus, parar de pregar. Ah, pastor, mas você não conhece a minha mãe, você não conhece meu pai, você não conhece meu irmão. Pensa numa pessoa de coração duro. Continue. Continue. Nem que for na última hora do dia de trabalho, ele vai ouvir e ele vai aceitar. Sabe por quê? Em Filipenses está escrito que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. Deus tem um tempo para cada um. O tempo de Deus não falha. Ele está trabalhando. Enquanto você prega, enquanto você fala, enquanto você vive o Evangelho, o Espírito Santo de Deus está esmiuçando o coração deste homem, dessa mulher que tem um coração endurecido. Pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo seu testemunho, ele está trabalhando na vida das pessoas. Ele está lá. Não ache que não está acontecendo nada. Não pense que ninguém está vendo. Estão vendo. Por isso que nós sempre falamos, ajam com sabedoria, ajam com amor, sejam um exemplo para as pessoas, pregue o Evangelho com a sua vida. E aí então você vai ver os resultados, mas às vezes o resultado pode demorar. Nós começamos às 6 horas da manhã. Tem gente que foi mais fácil, chegou às 9. Teve outros que vieram ao meio-dia. Mas tem uns que vão chegar no fim do horário de trabalho, meu irmão. Não pare de servir ao Senhor, não pare de pregar, não pare de ser um exemplo. Jesus vai ganhar o coração dessa pessoa que você tanto clama, que você tanto pede ao Senhor. Eu sei que você deseja no fundo do seu coração estar sentado com essa pessoa dentro da igreja. Eu sei que você deseja servir ao Senhor com essa pessoa, mas olha, se preciso for, Jesus vai levar ele na última hora. Mas o que importa é ele estar no céu. O que importa é a gente se encontrar lá. Eu sei, todo mundo queria ter a sua família inteira na presença de Deus, mas vai ter momentos que, como Deus tem um tempo para cada um, tem uns que vão chegar, tem outros que vão na última hora. Mas mais importa que eles estejam na vida eterna, que ganhem, recebam a vida eterna. Você acha que está aqui o Guto não queria estar vendo cultuando com o pai dele na presença do Senhor? Deus podia curar aquele homem? Podia. Mas na sua infinita soberania, ele falou, eu vou levar para o céu. Ele aceitou Jesus. Única condição para a salvação, fé. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando a pessoa diz sim, isso é fé. Recebeu a salvação. Está carimbado no passaporte lá. Vida eterna. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz estava preso ele, outro ladrão, e muito provavelmente no lugar de Jesus era para estar quem? Barrabás. Estavam lá, um começa a falar bobagem perto de Jesus, o outro que viveu uma vida inteira, estava ali condenado, uma vida inteira de crimes, uma vida inteira bagunçada, mas ele estava ali naquela cruz do lado de Jesus, ele diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, no último momento de vida, no último momento da vida dele, um trabalhador das 5 horas da tarde, Jesus falou, você vai comigo para o céu. Você vai comigo. Sabe por quê? Porque você tem aquilo que é necessário para ser salvo, que é fé. Fé em Jesus Cristo. Fé que Ele é Senhor e Salvador. Fé, nós temos que crer o quê? Que Ele morreu e ressuscitou. E está vivo. Nós temos que crer nisso. E em quarto e último lugar, a quarta e última verdade sobre a salvação. A salvação, ela não é uma recompensa, mas sim uma dádiva de Deus. A salvação é um presente de Deus, não é uma recompensa. Porque quando nós olhamos no versículo 8 até o final, até o 15, nós vemos lá no comecinho que quando
que quando o dono da vinha chamou os trabalhadores às 6 horas da manhã, ele prometeu pagar quanto? 1 denário. Falou, quer trabalhar na minha vinha? Vou te pagar 1 denário. Depois ele voltou, chamou os das 9, do meio-dia, das 3, das 5 e disse, vou pagar para vocês o preço justo. E todos foram. Os primeiros aceitaram trabalhar por 1 denário. 1 denário era um trabalho, era o salário de um dia de um soldado. Era um excelente salário. Segundo os especialistas, esses diaristas aqui, eles receberiam em média 1/4 de denário. Porque, você sabe, quando está sobrando trabalhadores, quando tem mais trabalhadores do que serviço, o que acontece com o preço? O preço cai. Quando falta serviço, quando tem muito serviço, mas falta trabalhador, o que a gente tem que fazer? Se quiser contratar alguém, subir o preço. Senão as pessoas não vão. Por R$10 a pessoa te troca de emprego, não é verdade? É desse jeito. Então Jesus, o dono da vinha, combinou de pagar 1 denário, salário de um dia. Ou seja, para os trabalhadores das 6 horas da manhã, ele já estava pagando muito mais do que deveria, do que ele podia. Ele já estava sendo generoso com esses trabalhadores. Mas quando chegou o final do dia, chegou às 6 horas da tarde, e é aqui o ponto-chave que Jesus queria ensinar aos discípulos. O dono da vinha chamou o administrador e disse o seguinte, começa a pagar o pessoal de trás para frente. Os que chegaram às 5 primeiro. Começa a pagar eles primeiro. Chegou lá no das 5 horas da tarde, está aqui o teu trabalho. Quanto deu? 1 denário. Hora que os das 6 horas da manhã viram que o que trabalhou 1 hora só, recebeu 1 denário, a parábola diz que eles esperavam receber mais. Ou seja, eles pensaram o seguinte, o dono da vinha pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora, nós que trabalhamos 12 horas, vamos receber quanto? 12 denários. Mas aí o dono da vinha foi dando 1 denário para cada um, até chegar nos das 6 horas da manhã. Qualquer pessoa ficaria bravo com isso. E eles olharam e falaram, mas espera aí, está errado isso. Isso está errado. Você vai pagar para eles que trabalharam 1 hora só? Quem será que carregou mais pedra naquele dia? Os que trabalharam 12 horas ou os que trabalharam 1 hora? Os que chegaram às 5 horas da tarde, talvez chegaram lá, já tinham carregado todas as pedras. Só precisaram fazer algum outro tipo de serviço mais leve. Mas eles estavam achando injusto. Não, a recompensa está errada isso. Está errado. Nós trabalhamos 12 horas e vamos receber o mesmo salário de quem trabalha 1 hora da tarde? Imagine você lá no seu trabalho, amanhã você chega para trabalhar, você descobre que tem um funcionário lá que vai trabalhar 1 hora por dia e vai ganhar a mesma coisa que você. Você vai ficar feliz? Por quê? Porque o trabalho humano, o que é o salário? É a recompensa pelo trabalho. Você recebe por aquilo que você faz, por um trabalho que você faz. Mas aí é que está o ponto-chave, que Jesus está querendo mostrar para os discípulos e para todos nós, dizendo o seguinte, se os trabalhadores das 6 horas da manhã recebessem mais do que os outros, nós poderíamos interpretar que o quê? Que a salvação é uma recompensa pelo trabalho. Quem trabalha mais, recebe mais. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. A salvação não é uma recompensa. Ela é uma dádiva de Deus. Ela é um presente. O dono da vinha foi generoso com todos, porque nem os que foram combinados a trabalhar por 1 denário já estavam recebendo muito mais do que podiam. Quanto mais os que trabalharam 1 hora. Se os que começaram às 6 da manhã deveriam receber 1/4 de denário, imagine os que trabalharam por hora. Ia receber uma moedinha. Mas o dono da vinha disse o quê? O dinheiro não é meu? Eu quero ser justo com todos. E se eu quiser presentear todos? Deixando bem claro que a salvação é um presente de Deus. É graça. Favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos. Nós estávamos na praça, perdidos, desocupados, mas Ele foi lá e nos buscou e nos trouxe para o seu reino. E não é por causa disso que nós temos direito à recompensa. Ele está deixando claro o seguinte, vocês não mereciam, mas eu, através da minha infinita graça, estou dando a vocês o quê? Salvação.
Vida eterna. Eu morri na cruz do Calvário para dar salvação a todos, independente do tempo de cada um. Meu irmão, se você chegou às 6, ou chegou às 9, ou ao meio-dia, ou às 3, ou às 5 horas da tarde, Deus vai dar a mesma coisa para todos. Vida eterna. E nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar quando vemos uma pessoa aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Você vai passar a vida inteira na igreja, servindo ao Senhor, a sua vida inteirinha. Essas crianças que estão aqui, se Jesus não vier buscar a sua igreja, elas nasceram na igreja, vão crescer na igreja, vão se tornar jovens, adolescentes, adultos, vão servir ao Senhor até a sua velhice. Mas vai chegar pessoas na metade do caminho e vai receber a mesma recompensa, a salvação. Porque a salvação é uma dádiva de Deus. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos alcançou. Ele nos alcançou, Ele foi nos resgatar. Isso é graça, é favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, não é o quanto você trabalha para Deus, não é o quanto você faz para Deus, mas é o que Deus fez por nós. Mas alguém pode pensar assim, então, espera aí, mas já que é assim, então por que eu vou servir a Deus o dia todo? Por que eu vou servir a Deus a semana toda? Como eu falei no início, através da sua vida, outras vão chegar. Jesus espera que através da sua vida você traga outros, que Ele vá buscar outros trabalhadores, através da sua vida. Ele espera que nós convidamos as pessoas, família, os vizinhos e tudo mais. E quando nós vemos uma pessoa aceitando Jesus na última fase da vida, nós temos que nos alegrar, porque a recompensa é igual para todos. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Independente da hora que nós chegamos para servir ao Senhor na vinha, o salário de todos nós vai ser o mesmo. Nós vamos receber o mesmo salário para todos. É igual, porque é um presente de Deus, é dádiva dele. E eu concluo lendo o último versículo do texto, onde ele diz, versículo 16, contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Frase conhecida que a gente, fala muito. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você já parou para pensar nisso? Como que um primeiro vai ser o último e o último vai ser o primeiro? Só se a gente estiver numa fila e de repente a gente inverter a posição da fila. Quem está em primeiro vira último, e quem está em último vira primeiro. Mas eu estava olhando e só existe um jeito. Tenta imaginar uma corrida de atletismo. Como é que o primeiro lugar chega em último? E como é que o que chega em último chega em primeiro? Você assiste a São Silvestre? O último colocado chega 2 horas depois do primeiro. Já viu isso ou não? Como é que o último vai ser o primeiro e o primeiro vai ser o último? Só existe um jeito do primeiro ser o último e do último ser o primeiro. Sabe como? Se todos chegarem juntos. Quando todos chegam juntos, aí sim o primeiro pode ser o último e o último pode ser o primeiro. Jesus está deixando bem claro o seguinte, olha, vocês precisam entender uma verdade, a recompensa não é nessa vida, nós vamos receber a recompensa no céu, e lá vão estar todos os trabalhadores, independente do tempo que chegaram, independente do tempo que serviram a Deus, independente daquilo que fizeram, vão chegar todos até lá. Não vai ter fila lá, não vai ter fila no céu dizendo o seguinte, você que serviu ao Senhor de mais de 30 anos, vem aqui, você tem prioridade. Não tem, não vai ter isso. Vai ser, o céu é o encontro de todos os salvos, todos, os das 6 da manhã até os das 5 da tarde, em nome de Jesus. Isso que Jesus queria ensinar para os discípulos, e é isso que Ele queria nos ensinar nessa noite. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar.